Aproveitando que o Calil tá com a gente aqui, vamos inventar um quadro. Acabei de inventar. Puta, vocês mano, confiam em mim, vocês vão Ariel, comigo, hein? mano, Vocês vão Ariel comigo. com essas ideias, mano. Eu vou falar o nome do quadro, você e o Jojo fazem o eco depois que eu terminar de falar. Pode ser? Pode ser? Vai. Vamos lá, Jojo? Vamos? Vai. Comentando reviews negativos. Ivos. O Calil vai comentar um dos reviews mais negativos que teve do Assassin's Creed Shadows, de quem faz sentido, está no Metacritic, é um veículo de imprensa conhecido, que é o DualShockers. O DualShockers deu nota... Nossa, você vai me colocar nessa mesmo? É lógico, se a gente te convida é pra te colocar num ponto onde você decide pular ou não no salto da fé. Tá. O DualShockers deu uma média... deu uma nota 5.5, né? Que no Metacritic fica 55 de 100. Caraca! Mano, DualShockers é um... Você é um louco, cara. Ô, louco. Já tá revoltado. Não, Se isso... você ouvir o que eles escreveram, então... Mas eu não tô julgando ainda, quem vai julgar é o Calil. Só pra lembrar que o DualShockers deu por volta de 85, 82 para o Origins, Valhalla e o Odyssey. Então, eles É que assim, gostam. a gente tá falando de DualShockers, mas a gente não tá falando do reviewer. Pode ser que não seja a mesma pessoa, entendeu? Então, não é o veículo em si, né? Mas o que eu quero dizer é que eles não são haters de Assassin's Creed, né? Sim. Eles não... E principalmente parecem gostar do RPG. Isso. Sim. Eles falaram o seguinte aqui, num resumo do Metacritic, que virou quase um review inteiro, hein? Vamos lá. Vai anotando aí, Calil, e lê também que terminou o jogo. Vamos comentando ponto a ponto que fica mais fácil. Então, a cada ponto final eu paro e vocês falam se eu sigo. Tá bom. Assassin's Creed Shadows é uma coleção inchada de missões sem inspiração que rapidamente se transformam em uma repetição maçante e entediante. Eu discordo. Eu discordo também, porque é aquilo que eu te falei, cara. Eu acho que isso aí vai muito... Bom, primeiro, as missões, elas não são desse nível tão ruim assim. Não são. Caraca, velho. Não chega a ser um negócio assim... Porque ele tá dizendo que é rápido, né? É algo rápido. Sem inspiração, que rapidamente se transforma em uma repetição maçante, entediante. Rapidamente. Por isso que eu falo. Aí que depende muito de quem tá jogando. Porque eu até agora tô jogando e tô me divertindo. Tá. Ele rapidamente já enjoou do bagulho, tá ligado? Eu discordo veementemente. As missões que eu fiz, elas... Eu gostei de quase todas. Tinha algumas que são meio bestas, assim, de tipo... Ah, vai matar o cara bêbado. Aí você vai e mata o cara bêbado. Volta lá pra falar com outra pessoa. Ah, eu vou ter que falar com outra pessoa. Agora você vai lá e mata outro cara bêbado. Não era outro bêbado, era um cara que era chefe do bêbado. Você vai, tal. Tipo, meio chatinha. Mas não quer dizer que sejam todas, né? Não eram todas. Essa foi, acho que, uma das mais chatinhas que eu fiz. Mas, assim, muitas delas entregam background. Muitas delas entregam... outras coisas relacionadas àquele período, então eu achei ok. Eles continuam dizendo assim: embora as equipes de arte e história mereçam reconhecimento por seus esforços, tudo isso é infelizmente desperdiçado em uma narrativa que não vai a lugar nenhum, é mal explicada e não tem resolução satisfatória. Ô, louco! Tem mais, hein? Tem mais, hein? Vamos lá, eu gosto muito de história de vingança, saca? Desde Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Origins, meteu ali uma história de vingança, já me prende. God of War 3. Entendeu? Será que é só eu? 3? Saca? Porque assim, My vengeance ends now. Todos eles são. Pô, a história, ela tem um caminho. E ela ó, vamos lá. Eu não sei se eu posso falar isso, cara. Porque assim, sem spoiler, né? O jogo termina dando gancho pra alguma coisa. Tá. Beleza? Mas ele encerra um ciclo. Saca? Você começa o jogo buscando por algo, você consegue aquilo que você estava buscando, faz várias descobertas no meio do caminho, na qual, inclusive, você... Puta merda, cara, que merda, né? Eu acho que eu sei o que você quer dizer, melhor não. Tipo, mas... no meio do caminho, você encontra coisas importantes, você passa a fazer parte de algo importante, certo? Sim. E você conclui aquilo que você foi buscar. Sim. Inclusive, você consegue mais do que aquilo que você foi buscar. Só acontece que o jogo termina com um gancho muito foda pra algo ainda mais cabreiro que talvez venha nas DLCs. Sim. Mas ele tem um rumo. Como que a história não vai pra lugar nenhum? Cara, eu tô adorando porque esse review tá deixando o Calil nervoso. Eu nunca vi ele desse jeito. Eu concordo com tudo que o Calil falou e ainda acrescento que eu curti, acho que eu curti mais até a história desse do que do Valhalla. Tá. Questão, não tô falando de lore. Entendi. Eu tô falando de... Como é contado. Como ela é contada, porque perfeito. A narrativa e a cinematografia dela. Eu falei isso com 3 horas de jogo. Eu falei pra galera, manos, é muito cedo, mas
Eu tô sentindo que esse jogo é o melhor Assassin's Creed em termos de narrativa. Não dá pra voltar atrás. O Valhalla, eu acho que ele ainda é o meu preferido por vários motivos. Eu gosto muito mais do Japão feudal do que mitologia nórdica ou Mas história você gosta nórdica. dos Vikings, dos É caras porque meus peludo e antepassados. forte. Ah, os seus antepassados? Sim, eu tenho... Onde que você ficou sabendo disso? Você fez alguma coisa? Eu tenho... Meus parentes são europeus, cara. Ah, é? Uma parte é da Paraíba. Aham. E a outra parte é da Europa. Tá certo. Tá certo. Então é isso. Mas assim, em questão de como contar uma história e como ela faz sentido... Mais uma vez, não tô falando de lore, tô falando da Sim. história aqui de Naue e Yasuke, né? Que, porra, cara, eu adorei, mano. Então, Sabe uma coisa que é legal, Ale? Não sei se você sentiu a mesma coisa. É eles mostrarem próximo do final algo que você queria saber no começo. E eu achei que ia falar no começo. Tipo isso. Sim, entendeu? sim. Então é algo que, tipo assim, você passa, pelo menos pra quem se interessar pela história, você vai estar jogando pra descobrir o que aconteceu em tal coisa. E eles seguraram isso, conseguiram segurar isso lá pros plots finais. E aí você termina o jogo com o plot do final do jogo, mas com um bônus daquilo que você estava procurando no começo. Eu achei diferente. Que legal. E eu não achei ruim. Não, também não. Eles continuam dizendo assim, eu falei que era grande. Nenhuma das mudanças e ajustes que a Ubisoft trouxe à mesa faz diferença, e o jogo é, em última análise, mais frustrante do que divertido. Rapaz, não jogamos o mesmo jogo, cara. Este é um jogo que precisava desesperadamente ter sucesso, e ao invés disso, colapsa sobre o seu próprio peso. Os futuros lançamentos de Assassin's Creed precisam inovar ao invés de serem mais uma reedição dos jogos que já jogamos em locais diferentes. Existem outros jogos de mundo aberto em configurações semelhantes que são muito mais dignos do seu tempo. Rapaz, Carai. pegaram pesado, hein, cara. Eu realmente... Olha, vamos lá. Todo Assassin's Creed, dependendo da quantidade que você entrega, ser jogador, explorador e tudo mais... E acho que nessa Assassin's Creed, muitos jogos têm essa característica. Ele torna-se um pouco repetitivo. E aí cansa. Sim. Né? Aí é o momento de você partir pra história e depois você volta pra fazer as outras coisas. Sim, faz parte. Isso é normal, tá? Mas isso... O fato dele falar que é frustrante, ele usou essa palavra, né? Sim. Isso daí me deixa um pouco intrigado, porque... Como que esse jogo pode gerar esse efeito em alguém, então, né? Não, mas, cara... Existem... vários tipos de pessoas que pensam de várias formas diferentes, Sim. né? Mas assim, parece de verdade que eu não joguei o mesmo jogo que esse reviewer, tá ligado? Eu entendo ele porque teve uma experiência ruim, mas eu não tive a mesma experiência. Eu concordo na questão dele falar que a empresa ela precisa melhorar, ela precisa talvez reinventar a roda em algum momento. Isso eu não discordo, porque o Shadows ele ainda é um jogo Ubisoftizado. Sim. Ele não foge da proposta que a gente já conhece há alguns anos de Assassins. Sim. Talvez ele estava esperando algo realmente diferente de toda aquela fórmula que a gente já conhece. E talvez essa tenha sido o baque negativo dele ver e falar, putz, é mais algo parecido com aquilo que eu já conheço há anos. Nisso eu não discordo. O dia que a Ubisoft fizer um Assassin's Creed que realmente, assim, reinvente a roda, eles vão explodir. Mas Foi não o que eles fizeram com Origins, O né? Origin não foi isso? Então, é isso. Quando mudar completamente o negócio, entende? De novo. Mas, ô Liu, você não entende... Assim, eu penso o seguinte, eu tô fazendo... Cara, a proposta do Shadows não é essa. Eu não acho isso ruim, tá? Que eu quero dizer assim, a proposta do Shadows não era ser essa mudança drástica de ideia, de evolução, de gameplay e tal. Ele tem adições... Tá pra outro jogo que vai chegar. Então, exatamente. Por exemplo, aquele Assassin's Creed que a gente ainda não entendeu nada do que ele é, o Hexen. Esse eu acredito, esse eu vou cobrar. A mudança, a diferença, a inovação, esse eu vou cobrar. O Shadows, não dá pra cobrar isso, porque a gente já sabia, antes de jogar, que ele não teria isso. Mas assim, mais uma vez, é uma coisa que eu penso, tá ligado? Que eu vou cobrar no Hexen e que eu não acho que cabe a cobrança, mas é eu. No Shadows, No Shadows, No eu. Shadows,
Mas é Acho que isso, faz sentido. o Shadows ele não reinventa a roda, mas talvez a expectativa desse reviewer estava alta a esse ponto. Sim. Não sei se é alguém que estava... Porque assim, é aquela coisa, né, cara? Ó, vou te dar um exemplo besta. Quem acompanha o canal já sabia 1 ano e meio antes que ia ser o Yasuke, o protagonista, antes de oficializarem. Sim, eu lembro dos rumores. Então eu não sei se esse cara, ele estava acompanhando o desenrolar do Assassin's Creed Shadows para ele, pô, eu sei o que vai o que tá me esperando aqui, entendeu? Pode acontecer de que o cara não acompanhava nada disso, entendeu? Chegaram com o jogo para ele, ó, joga e avalia, beleza. E ele já falou, pô, primeiro jogo nova geração e tudo mais, é o jogo que vai salvar a Ubisoft, então tem que ser um negócio muito foda, diferente de tudo. E aí ele foi jogar lá e realmente é um jogo ainda Ubisoftizado. Sim. Então pode ser isso, saca? Mas ainda assim, cara, ele falar que assim, rapidamente enjoa e tal, eu acho que é muito pessoal, brother. Sim, super pessoal. Acho que é muito Review é pessoal, né? Mas eu continuo com a mesma opinião, assim, parece que... Mas aí é muito comum, né, de as pessoas terem impactos diferentes. Sim. Né? E aí vai de repertório, vai de Às vezes o cara jogou os últimos Assassin's Creed recentemente, aí vai pegar pra jogar um Shadows, vai ser pesado mesmo. Exato, é maçante. O Assassin's Creed em si, se você se dedicar a fazer tudo do jogo, Nossa, é maçante é pra muita caramba, coisa. cara. Mas é opcional, né? É opcional.